Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta aí, Contador, podcast voltado exclusivamente para os empreendedores. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, temos aqui o nosso amigo Tiago. Tiago, ele é economista e administrador de investimentos licenciado pelo Banco Central. De uns tempos para cá, nós vimos muito estourar no mercado a questão de investimentos, né? Então, as pessoas hoje, elas estão todas mais focadas em investimentos. Como o Tiago estava comentando aqui em off, de uns 4 anos para cá, surgiu muito o interesse de todo mundo pelo investimento. E hoje nós vamos tentar esclarecer um pouco, desmistificar o que é investimento realmente, como é que opera, como é que não opera, como é que faz, como é que não faz. E vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o Tiago sobre isso, né? Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O podcast aqui da Constantino Contabilidade, o Conta aí Contador, ele é voltado para os empreendedores, né? E o objetivo do nosso podcast é tirar dúvidas dos empreendedores, fazer com que eles entendam um pouco sobre diversos assuntos, que é aquela burocracia que nós contadores estamos acostumados e o empreendedor precisa ter mais informações. Então, com certeza. Passar a palavra para você. Para tirar todas as dúvidas. Legal, legal. Então vamos começar aqui sobre, primeiro, né? O que é esse tal mercado financeiro que se fala tanto? Robson, o mercado financeiro, ele foi criado para movimentar a economia mundial, né? A economia mundial. O que é a economia mundial? Quando a gente tem vários países trabalhando na economia, né? Aí o que vem? A economia mundial, ela é uma forma de gerar movimento financeiro para os países, né? Uhum. Aí o mercado financeiro, ele é o quê? Ele é uma forma de você investir e emprestar. O mercado financeiro é isso. Aí você fala assim, investir o quê? O pequeno investidor, ele vai comprar uma porcentagem, ele vai investir no mercado. Ele vai estar o quê? Investindo numa empresa e a empresa vai estar pegando emprestado o dinheiro desse investimento para aplicar nela. Porque o seu dinheiro vai estar parado, certo? Então a empresa vai gerar lucro para... Uma forma de gerar lucro, crescimento para a empresa e crescimento para o investidor. Aí o que o mercado financeiro faz? O mercado financeiro, na verdade, ele é uma forma de tirar um pouco o dinheiro da mão dos bancários e você poder investir, né? Entendi. Uma forma de você poder movimentar seu dinheiro. Porque quando você pega um dinheiro, você bota no banco, o banco vai pegar e deixar aquele teu dinheiro parado. E quando o banco deixa o dinheiro parado, ele mesmo vai pegar o dinheiro e vai começar a trabalhar com o seu dinheiro. Então é como se ele pegasse o meu dinheiro, sei lá, eu tenho aqui 10 mil reais, né? Exatamente. Aí o banco pega esse meu dinheiro, me paga um percentual X e empresta para outras pessoas ou faz outro tipo de transação. Exatamente. Então. Já o que? O mercado financeiro, o que ele vai fazer? A gente vai ter várias operações trabalhando no mercado. A gente vai ter mercado financeiro de câmbios, mercado financeiro monetário, mercado financeiro de capitais futuro, mercado financeiro de crédito. Entendeu? E, Tiago, me diz uma coisa, a gente mal ouvia falar sobre investimento, né? Só quem realmente se estudava, né? Os economistas, nós contadores, tínhamos algum conhecimento. Mas de uns tempos para cá, esse lance de investir, comprar ações, fazer aplicações em algum tipo de empresa, se tornou, vamos dizer assim, moda, né? Entrou na moda. O que você diz por que aconteceu isso? Por que se tornou algo tão na moda? A gente vê todo canto, você colocar lá no Facebook ou no Instagram, só que você vai ver a gente falando sobre investimento, invista aqui, aplica o dinheiro aqui. Por que você acha que isso ficou tão popular? Ó, eu defendo muito essa tese, porque eu vejo assim, o mercado financeiro, vou te dar um exemplo, vamos dizer que tenha 3 milhões de investidores, né? Não são 3 milhões de investidores, são 3 milhões de especuladores. São pessoas que especulam, não entendem o mercado. E são poucos que entendem o mercado. Então eu defendo muito essa tese. Já o crescimento, ele houve, mas são poucos que ficam no mercado. Entendeu? Eles começam a investir o dinheiro, investir sem ter um conhecimento. São os especuladores. Por quê? Porque a pessoa chega e fala assim, você vende uma imagem que o mercado financeiro você vai pegar 5 mil reais e vai ganhar 20 mil reais em 20 minutos. E não é dessa forma que o mercado financeiro. Aí são os especuladores. Você tem que ter um estudo para chegar em cima desses 20 mil reais. Entendeu? Entendi. Mas a grande mudança nesse cenário do mercado de investimentos, ela aconteceu de uns 4 anos para cá, né? Foi. Mas isso historicamente, lógico, o mercado financeiro ele já existe desde da era moderna, né? É da era moderna. Quando foi que a gente mudou essa classificação, né, do mercado financeiro? O mercado financeiro, por que ele se mudou? Vamos lá, vamos começar.
Mercado financeiro, quem realmente botou o mercado financeiro foi os americanos, né? Uhum. Começou lá, porque a gente tem a Dow Jones, né? As bolsas. Lá tem 3 tipos de bolsas, né? Então, a cultura do americano é o quê? É ganhar o dinheiro e comprar ações. E o brasileiro não tinha essa cultura. De mais ou menos 4 anos para cá, o brasileiro começou a ter uma pequena cultura, que ia ser uma porcentagem, acho que de 1% de pessoas que tem essa cultura no Brasil. Que o brasileiro tem a cultura do quê? De comprar, ganhar um dinheiro, comprar imóvel ou abrir um comércio. Ainda é muito leigo e tem um medo de investir nesse segmento. Mas você não precisa ter um medo, porque assim, você tá entrando no mercado e você vai pesquisar boas empresas. É a mesma coisa de você ter um comércio e esse comércio abrir um capital e você fala assim, não, eu quero entrar, investir um dinheiro naquele comércio. Eu não quero botar o comércio, eu quero só ser um investidor. Entendeu? Entendi. É algo Mas, seguro. mas realmente as pessoas têm um certo receio, né? Mas quem não tem tanto conhecimento do Exatamente. mercado financeiro, porque, digamos, o cara pega lá 100 mil reais, né? Como você falou, ele vai investir, ele não vai ter aquela segurança. Ah, e se eu perder esse dinheiro? Ele tem no imóvel, ele vai dizer, não, então o imóvel é garantido ali. Mas hoje o mercado financeiro ele se modernizou a tal ponto de dar uma certa segurança, né, para o Exatamente. investidor. Mas realmente todo tipo de investimento ele é seguro? Ó, os investimentos de alto risco, eles não são totalmente seguros, né? É que seria alto risco. Alto risco é você investir em ações, né? Ações são investimento de alto risco, né? Porque você pode investir numa empresa, por isso que existe os economistas, existe um estudo, né? Porque você vai e compra uma ação de uma empresa que você fala, ah, aquela empresa custava 100 reais e hoje ela tá 10 reais. Aí você chega, poxa, vou comprar, tava 100 reais, tá 10 reais. Isso eu estava até conversando ontem com um gerente de um banco que a gente presta serviço, e ele tava falando isso, que ele comprou uma ação de uma empresa que custava 200 reais, ele comprou por 50. E quando ele comprou por 50, a ação ainda caiu a 1 real. Então ele ficou. Aí por quê? Porque ele não teve um estudo. Então é um risco. Por isso que você tem que estudar um fundamento. Uhum, Entendeu? entendi, entendi. Que aí no caso do mercado de ações, né, a gente tem uma certa divisão. Tem ações ON, ações PN. O que seria essa classificação desse tipo de ações para os nossos ouvintes entenderem um Robson, pouco? vamos lá. Ações ON são ações ordinárias. Que você compra no perfil de você se tornar um dos sócios da empresa. Ah, Então é aquela pessoa que ela chega assim, pega uma empresa. Vou citar um exemplo de uma empresa, né? Vamos dizer uma empresa de telecomunicação. Aí ele chega, gostou daquela empresa, ele começa a comprar ação. Tal, ele começa a comprar durante 5 anos comprando ações ON. Só ações ON. Ações ON são ações que ele não tem interesse em vender. Ele tem interesse em deixar no portfólio dele. Ele não tem interesse em comprar e vender daqui 5 dias. entendi. Aí ele deixa no portfólio dele. Por quê? Porque quando ela chegar uma valorização muito grande, ela passa para a assembleia da administração da empresa, Ele passa a fazer parte da direção da da empresa. direção da empresa. Ele passa a ter votação, tudo que a empresa for fazer, ela vai ter que passar por ele, a votação dele. Já as ações PN é onde os trade entram. Eles compram e vendem, porque eles não têm interesse em ficar com aquela ação. Eles querem ganhar um pequeno lucro e vender. Compra por um valor baixo e vende alto ou Exatamente, vice-versa, né? exatamente. Ou ele compra com o mercado em baixa e vende, ou ele compra em alta e tem um prejuízo e vende do mesmo jeito. Entendi. Já ações ON não, por mais que ele comprou pelo preço, mesmo ela caindo, Permanece. ele não tem interesse em vender. Por quê? Porque ela é uma ação que vai te dar direito à votação e futuramente aquela empresa pode pagar bons rendimentos. Todas as empresas que elas operam no mercado financeiro, né? Então, é até interessante isso para a gente conversar e explicar um pouco para o nosso público, né? O mercado financeiro, todas as empresas que estão lá, né, no mercado financeiro ou negociando na bolsa, seja no Ibovespa, seja Nasdaq, ou seja em outro qualquer tipo de bolsa, né? Elas têm esse tipo de ação, tanto ON quanto PN, ou não? Não, nem todas. Nem todas têm. Algumas sim, outras não. Porque algumas têm interesse em ser só ON. Por quê? Por causa que ela tem interesse em ter sócios. Ah, E já a outra não, ela só abre o capital para você comprar e vender, você investir o dinheiro e sair. Ela não, ela quer que você injete cada vez mais dinheiro nela, para ela crescer cada vez mais e te pagar boas partes dos dividendos. agora, no caso, a pessoa que quiser adquirir ações em formato ON, né, ações ordinárias, eles
assim, é uma ação mais barata, é uma ação mais cara, ou é a mesma questão de Não, preço? ela é mais é questão mesmo de assembleias mesmo. Entendi. Então De não tem você. diferença de Não, valores. são. Algumas dão pequenas diferenças, mas não são muitas diferenças. Você, como administrador de investimentos, né, aconselha quem quiser entrar nesse ramo de investir, quando ele vê lá uma ação, vamos colocar aqui, sei lá, a Petrobras, ela tem ações também ON e PN, né? Exatamente. Mas eu fosse comprar agora ações da Petrobras, você aconselharia comprar ON ou PN ou tanto faz? Aí vem do perfil da pessoa, né? Vamos lá, a pessoa chega para mim, Thiago, eu tenho interesse em ser uma pessoa que eu quero montar uma carteira a longo prazo para minha aposentadoria. Aí eu falo assim, então você compra uma ações ON. Entendi. Se ele quiser uma Ah, rentabilidade Thiago, mais rápida, aí. uma PN. Entendi. Porque a ON você vai montar uma carteira previdenciária, né? Mas aí os dois tipos de ações, ele tem os rendimentos, né? No caso, Tem. as participações, a distribuição dos lucros dessas empresas, né? Agora sim, geralmente ações PN não distribui o lucro, só a ON. Só a ON que distribui É, lucro. porque onde você tá, geralmente a empresa ON é aquela empresa que ela vai sempre querer que o investidor invista para gerar lucro para o investidor. Ah, Então, assim, a cultura desse investidor é o quê? Ele quer o quê? Ele quer comprar aquela empresa e ser um dos donos daquela empresa. Ele quer todo mês receber o dinheiro dele. ele quer ter uma fatia daquele negócio lá. Exatamente. E aí ele participa tanto dos lucros Dos quanto lucros. dos Ele de tudo, prejuízos também. distribuição de capital distribui, tudo, dividendo ele distribui, juros pela empresa distribui. E se uma empresa ainda fazer uma dependery, que é pedir um dinheiro emprestado, ele tem participação. Ele tem Também. participação de tudo. Agora, hoje nós estamos vendo, né, por conta de alguns fatores, inclusive fatores políticos, a Petrobras deu uma desvalorizada considerável, né? E isso afeta em quê o investidor? Digamos que eu, Robson, tenho lá algumas ações da Petrobras, é um exemplo. Aí o que, que vai me afetar isso aqui agora, com o que a gente vê todo dia no jornal passar, Petrobras desvalorizou não sei quanto, caiu não sei quantos por cento. Isso afeta em quê a minha vida enquanto investidor da Petrobras? Aí esse tópico é interessante. Quando o Lula ganhou, todas as empresas estatais do Brasil caíram. Prejuízo, né? Todas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, todas. E as privadas tudo subiram, dispararam. Por quê? Porque na administração do Lula teve muita fraude, principalmente na Petrobras, né? É. Então, para o investidor de lá de fora, ele vê aquilo com maus olhos, né? Ele vê aquilo que, poxa, o novo presidente vai assumir e o que vai acontecer? Vai ter fraude de novo nas estatais. O medo é Porque esse, Já as empresas privadas que são aqui no Brasil, como ele tinha fora do país, ele tem um relacionamento muito bom, tanto que quando ele ganhou, o presidente da França, o presidente dos Estados Unidos, tudo deram os parabéns para ele. Aí o que aconteceu? As empresas privadas, que vêm dinheiro de lá para cá no Brasil, cresceram muito. Aí para o investidor, a Petrobras cair, é ruim, né? Porque o investidor que investiu na Petrobras, ele comprou a Petrobras muito barata na época que, quando o Lula saiu, ela estava muito abaixo. Ela, nesses 4 anos de governo, ela cresceu e distribuiu bons dividendos. Aí recorde, né? Exatamente. Aí o investidor fica que, poxa, será que agora com a nova administração a Petrobras já caiu? Não, já anunciaram que não querem distribuir dividendos. Então, Suspenderam, inclusive, a antecipação de dividendos. já suspenderam já, É. que fez as ações ainda cair mais ainda. E aí aquele cara que tem ações da Petrobras, ele fica preocupado se vai realmente perder. E talvez aconteça aquele movimento de quem tem algumas ações vender por conta dessa queda, né, também. Exatamente, aí o que acontece? Aí muitas pessoas vão vender e isso não é bom para a empresa também, para a própria Petrobras, né? Porque muito investidor sai. Aí desvaloriza mais ainda, né? Exatamente. Tem que fazer uma jogada aí de melhorar um pouco essa situação. E você acha que hoje, né, trazendo para as empresas públicas, quem for entrar no mercado financeiro hoje para investidor, investir em empresa pública nesse cenário de transição não seria uma boa agora? No caso, assim, quem foi mais afetada foi a Petrobras, né? A Banco do Brasil e Caixa Econômica apresentaram bons balanços, né? A Petrobras apresentou um bom balanço, mas quem caiu muito foi a Petrobras, né? Mas a Caixa Econômica, ela apresentou o balanço dela, acho que há 3 dias atrás, apresentou um bom balanço, o Banco do Brasil apresentou um bom balanço, né? Mas é tipo assim, o Banco do Brasil é uma empresa estatal que paga rigorosamente dividendos muito bem. Então, assim,
você comprar hoje Banco do Brasil, eu conselho. Por quê? Porque Banco do Brasil ele nunca deixou de pagar dividendos. Entrando nova administração, presidência antiga, presidência nova, ele nunca deixou de pagar dividendos. O fundamento dele, né? Já a Petrobras não, ela sempre oscila. Ela paga bons dividendos como não paga bons dividendos. Entendi. E Legal. você ainda pode comprar o Banco do Brasil com preço abaixo, que ele vai dar um bom crescimento. Legal, legal. Interessante. Tá? Pode continuar. Você fala alguma coisa. Saber onde é que você investiu o dinheiro aí da EDS, né? Thiago, ainda nesse ponto de ações, né? Digamos, falando aqui da EDS, né? Digamos que a EDS ela resolva hoje abrir capital, né? Ela resolva, não, eu vou entrar aqui nesse lance aí e vou começar a vender. A EDS é a empresa que nós estamos gravando aqui. Ah, tá certo. Então, a EDS Comunicação, ela hipoteticamente, hoje ela decidiu... Abriu capital. Abriu capital, né? Para nossa audiência aí, a empresa, normalmente, ela trabalha com capital fechado, né? E aí ela tem os sócios que tem aquele dinheiro. Quando ela abre capital, depois de um outro processo, que ela vai se tornar uma sociedade anônima. Isso. Aí são pontos para outros capítulos aqui do nosso assunto. Mas digamos que a EDS ela se transformou no SA e resolveu abrir capital. Qual é o primeiro passo que ela vai fazer depois disso? Pronto, a IDS chega, ela vai falar que quer abrir um capital, né? Inicialmente, ela vai ser uma empresa pequena. O que ela vai fazer? Ela vai apresentar o projeto, né? Aí ela vai falar assim, ó, eu tenho vontade de abrir um capital e eu quero ampliar minha empresa. Mas eu não quero ir pro banco pegar dinheiro emprestado. Eu quero abrir o capital. Aí ela vai pegar, ela vai mandar pro mercado um estudo da empresa dela, uma projeção. Ela vai mandar pra projeção, ó, eu quero a minha empresa ter tantas lojas, tal. Ao decorrer desses 10 anos, eu quero executar esse projeto. Aí vai falar assim, ó, eu vou abrir loja tal em tal canto. Aí ela vai chegar, vai fazer o quê? Ela vai pegar, vai fazer um IPO. Mas ela vai entrar como uma micro cap, uma pequena empresa. Aí ela vai fazer um IPO e abrir o capital. Na hora que ela abrir o capital, ela vai abrir as ações ON, né? Aí ela começa a vender. Ao decorrer de todo esse projeto que ela entregou, nos 10 anos, ela tem que executar. Por quê? Porque aí você vai ver, poxa, ela abriu o capital, a galera tá comprando as ações dela barata. Ah, peraí, eu vou estudar o fundamento dessa empresa. Poxa, essa empresa aqui, ela falou que ela faturava, vou dar um exemplo, 1 milhão por mês. E ela falou que em 3 anos ela vai faturar 3 milhões. Nesses 3 milhões ela vai ter 4 lotes que vai faturar tanto. Aí você fala assim, por que as ações dessa empresa daqui 5 anos está valorizada e de repente ela caiu? Aí é onde entra o fundamento. Por quê? Porque ao decorrer ela não executou os projetos certos. Ela chegou e falou... Isso, ela, por exemplo, ela falou que ela ia abrir o capital, ia vender um projeto bacana, e ela ia abrir 10 lojas até tal data. Até tal data ela abre só 3 lojas. Mas ela, pro investidor, ela falou que ela ia abrir as 10 lojas. Aí não vai ter mais segurança de vender essas ações. Aí as ações começam a oscilar. Ela fala, vou apresentar um balanço de 3 milhões daqui a 3 anos. Aí quando ela apresenta o balanço, o mercado ele já vai especular esse lance. Ele vai chegar e falar assim, pô, daqui a 3 anos essa empresa falou que vai faturar 3 milhões. Aí ela vem faturar 1 milhão, 2 milhões. Aí quando ela for fazer o balanço, o mercado já vai ficar em cima dela. Vixe, ela vai faturar 3 milhões e pouco. Aí o que? A ação vai disparar. Entendi. Quando a empresa apresentar o balanço e não for o que for, a ação cai. Aí o que acontece? Quem determina esse valor de ação, né? Tipo, quem determina? De novo, usando o exemplo da EDS, né? A EDS vai abrir capital e tal. Quem é que determina? Uma ação minha vai valer, sei lá, 100 mil reais. Pronto. Aí é o seguinte, a gente vai, estuda, né? Antes de fazer o IPO, a gente vai, estuda e passa pelo órgão regularizador. Aí vai falar, ó, essa ação pode chegar até esse valor, né? Mas se o órgão regularizador falar que essa ação não pode chegar, e você fala, não, a minha empresa pode abrir com esse capital. Aí você conserva. Aí a gente lança no mercado depois do IPO. Mas o que acontece? Ela não pode abrir com capital tão alto, aquela ação, e ela cai muito rápido depois de um IPO. Por quê? Porque quando chegar R$1, a própria Bolsa de Valores não aceita uma ação abaixo de R$1. Não aceita. Não. Então quem determina isso é o órgão regularizador, no caso seria a CVM, que regulariza isso. Exatamente. Entendi. Legal. Fala um pouco sobre esse tipo de empresas, né? Small caps e blue chips. A gente começou a falar um pouco. Vamos lá. Small cap. A empresa Small cap é uma empresa de faturamento médio,
É uma empresa que abriu capital e ela tem um crescimento muito grande ainda. Que isso é bom para o investidor e para a empresa, né? É onde às vezes a pessoa não entende isso do mercado. A pessoa ele vai, quando ele compra uma ação de uma empresa, quem não entende, ele geralmente compra a ação de uma empresa conhecida. É. Da segurança, né? É, O ele cara que vai. tem lá o dinheirinho da economia dele, vai comprar uma empresa Exatamente. que não Ele vai sabe para nem uma qual é. empresa conhecida. Aí ele vai chegar e falar: Poxa, vou citar aqui a Desk, que é uma empresa de telecomunicação, né? Aí tem a Desk, que é uma empresa de telecomunicação, que ela é uma small cap. E a gente vai para uma grande empresa de telecomunicação. Vamos botar a Vivo, Uhum. né? Uma empresa de telecomunicação assim Uma segurança conhecida. maior, né? Aí você chega lá, você tem essas duas ações, Desk, telecomunicação e Vivo. Qual que você vai comprar? Vivo, né? Vivo. Que você vai A chegar assim, segurança, né? é a Vivo. Aí você vai falar assim, poxa, a Vivo, beleza, vou comprar a Vivo aqui, a ação dela. A Vivo é uma blue chip. Então ela já teve um crescimento muito alto. Muito alto. Aí você vai investir e tal, seu dinheiro ali. Mas para você que vai investir, seu rendimento vai ser muito pouco. Porque aquela empresa, além dela não crescer, você vai ser só mais um que está comprando uma ação. Entendi. Você vai, até você chegar a um grande investidor que investiu na Vivo, o cara investiu não sei quantos bilhões e você comprou lá pequenas ações e você não sai do canto. Aí onde vem o pequeno investidor, ele pega uma empresa pequena de telecomunicação. Sempre eu acho interessante, acho não, é interessante a pessoa ter uma pessoa que seja uma pessoa que entenda e conheça. Por quê? Porque ele vai pegar uma empresa pequena de telecomunicação. Ele não sabe de onde aquela empresa é, não sei o que, né? É. E você vai investir nela. Quando você vai investir nela, ela vai te dar um crescimento maior. Por quê? Porque ela é uma empresa que tem muito a crescer, né? Então, uma Essa margem boa empresa. de crescimento, né? Exatamente. Ó, pronto, vamos citar agora um crescimento bacana que teve da telecomunicação. Quando a Oi ela pegou, começou a vender um monte a 5G dela, né? Uhum. Aí o que ela fez? Ela pegou, vendeu para Vivo, vendeu para TIM, para tudo, né? Aí uma empresa que tava lá, que comprou uma pequena fatia, que tem muito a crescer, foi a Brisanet, Ah, ela comprou uma parte da Oi. da 5G. Aí o que? A Vivo, a TIM e a Claro já verdade. estão já muito grande. Mas a Brisanet ainda tem muito a crescer. Então ela comprou uma parte, na realidade ela ganhou a parte da licitação do 5G, né? Exatamente. E aí hoje hoje a Brisanet ela é capital aberto e Capital já aberto. negocia Já já negocia, tem. ela abriu já. Ela abriu antes dela comprar 5G. Ah, Ela abriu e já lançou o capital dela, tá aberto. hoje ela é um bom investimento, no seu ponto de vista? O meu ponto de vista, a Brisanet, entre Vivo, Claro e TIM, a Brisanet pra mim é a que tem mais crescimento. Mais crescimento, É. né? Mas esse crescimento dela, você acha que ele vai ser contínuo ou vai chegar um momento também que talvez de repente um momento de saturação, como essas grandes empresas de telecomunicações Exatamente. Ela tem pra onde crescer. Aí depois ela vai parar. estagnar ali, Exatamente. parar e pronto. Aí quem comprar agora que vai ter Vai realmente ter um grande. bom lucro. Já quem não comprar lá pra frente, já não vai ter um bom crescimento nela. Mas aí hoje ela também distribui os dividendos dela? ou- Na verdade, como ela fez o IPO recente, ela só tá com o ano que fez IPO, aí o que acontece? Ela ainda não tem um histórico bom de dividendos. Então é uma empresa que ela não tem um estudo em dividendos, porque ela é uma empresa que ela ainda tá pegando muito dinheiro dos investidores e investindo nela. Uhum. Então a mentalidade dela é o quê? É para aquele investidor que ele vai investir nela, esperar ela desenvolver Para receber. para ela receber ou você vender a ação bem mais cara. Agora, Thiago, uma dúvida que surgiu aqui, né? Dúvida realmente minha. Digamos que eu faço esse investimento na Brisanet, né? Pego lá, fazendo propaganda aqui da Brisanet, depois eles têm que mandar eu Tem que mandar pra brisa dar pra Net, gente isso daí. aí. Então, digamos que eu compro uma ação da Brisanet, né? E ela tá com essa pegada de crescimento agora, contínuo, tem um campo grande para crescer, beleza. Mas aí, de repente, ela começa a cair. E aí, o que é que eu faço com minhas ações? Eu corro e vendo logo ou eu. Aí, Robson, aonde entra a pessoa que estuda, né? Que tá acompanhando o teu investimento, né? Porque ele vai ver se vale a pena você vender ou você segurar a sua ação, Segurar um né? pouco. Porque, assim, a ação já diz, é uma renda variável, ela sobe e desce. Entendeu? Então, assim, ela vai ter semanas que ela vai descer muito, vai ter semanas que ela vai subir muito. Aí, por isso que você vai ter um estudo nela e ver. Aí você vai falar, pô, essa semana ela desceu muito. Por que que ela desceu? Aí você fala, não, aconteceu um exemplo, a administração demitiu não sei quantas pessoas, a administração, tudo que oscila numa ação,
é uma forma que oscila dentro de uma empresa. É o que aquela empresa pode ter muita dívida trabalhista, aquela empresa investiu dinheiro, está devendo o banco, então tudo isso oscila na ação. Entendi. Entendeu? Mas aí, nesse caso, voltando aqui à questão de ações, valores de ações e distribuição de dividendos, né? O fato da minha ação, que valia R$ 100, hoje vale 50, não vai influenciar no dividendo que eu vou receber, ou influencia? Influencia em algumas partes, né? Porque se a empresa está tendo um bom rendimento, ela está crescendo, a tendência é ela pagar mais dividendos para você. Entendi. Porque ela está com o dinheiro no caixa. Entendi. Se ela diminui muito, de repente ela chega e te apresenta um balanço negativo, as ações dela desceu. Ela não vai pagar dividendos. Por quê? Porque como é que ela vai pegando um capital, distribuir com o investidor dela se ela já está negativa? Mas Ela vai manter aquele dinheiro dentro dela. Mas as empresas que elas iniciam, né, que elas fazem o IPO e elas iniciam a operar na bolsa, elas têm alguma obrigação de pagar dividendos ou não? Ela pode simplesmente estar lá com os investimentos e não pagar dividendos. Exatamente, é por isso que existem e por isso que existem as ações nesse segmento de carteira. Existem as ações que é aquela cultura do investidor previdenciário, que é aquele investidor que só investe em empresas que têm histórico de dividendos. Já tem Por isso que existe um estudo chamado Fundamentos. Fundamentos é o quê? Aquela empresa que ela, desde 1997, ela paga dividendos. Aí você vai puxar ano por ano, ela sempre pagou. Aí você vai chegar, pega aquela outra. Ela paga dividendos desde 1997. 97 ela pagou, veio pagar em 2000. Aí pagou em 2010. Então ela é o quê? É uma empresa que não é rigorosamente dividendos. Oscila muito, né? Oscila muito. Geralmente, sempre bom pagador de dividendos, ele não tem um crescimento em faturamento, rendimento na sua ação, mas ele sempre paga bons dividendos. É o quê? São bancos. Por que bancos? Bancos eles sempre distribuem os juros e o capital. Os juros, o capital e paga dividendos. Ele nunca deixa de pagar. Entendi, entendeu? Entendi. Mas o quê? Mas já são o quê? São segmentos que ele não vai te desenvolver muito o valor do teu rendimento. Ele vai desenvolver seu dividendo. Então, assim, para aquela pessoa que tem aquela cultura de falar assim, poxa, eu quero investir um dinheiro, mas eu só quero resgatar daqui 20 anos, né? Aí em 20 anos o cara vai investir rigorosamente. Ele vai pegar, se ele ganha R$ 1.000, ele vai tirar R$ 100 e vai comprar uma ação durante 20 anos. Num banco conhecido, vamos dizer, a gente bota Banco Itaú, né? Aí você é um banco que ele não vai ter um crescimento, mas ele tem um histórico de dividendos. Então você vai o quê? Você vai investir R$ 100, aí eles pagam dividendos todo ano, né? Aí você vai pegar os R$ 100 e vai reinvestir seu dividendo. Que vai chegar um determinado tempo que você, depois que você reinvestir esse seu dividendo, vai chegar um determinado tempo que você vai só viver do seu dividendo. Entendi. Porque você já reinvestiu muito em ação. Aí você vai criar um salário X em cima daquele dividendo. Daquele valor que está investido e você ainda tem a garantia de estar aquele valor lá, né? Exatamente. Que o quê? São bancos. Aí o quê? Aí já se você quer receber dividendos e quer um crescimento de dividendos em banco, aí você já tem que buscar bancos que não são tão conhecidos. Que é aquele banco que pode te oferecer um crescimento em dividendos e crescimento na valorização da sua ação, que são duas coisas. Tipo, por exemplo, você vai pegar você pega um banco de soja, né? Que mexe com a agricultura, né? Lá vai para Rio Grande do Sul. Banco Brisul, pronto, o Brisul é um banco pequeno. Aí você é um banco que esse ano ele apresentou bons dividendos, ainda tem um crescimento bom. Ele pode crescer até 80% no ano. Eita. Já o Bradesco, ele apresentou um faturamento muito bom, mas ele tem um crescimento muito pouco. Entendi. Entendeu? Aí, no caso, ele vai receber um dividendo menor do Bradesco, né? Porque não tem como valorizar mais, digamos assim. E os pequenos. Agora também fica aquela relação inversamente proporcional, né? Eu investi no Bradesco, eu tenho a segurança de que Exatamente. não vai, de repente, cair o valor da ação dele. Já eu investindo num banco pequeno, eu vou ter uma rentabilidade maior, mas Um crescimento, você pode ter o risco de você investir num banco pequeno, que você fez um estudo, né? Porque não existe o economista que ele acerta em tudo. Ele não pode comprar 10 ações, acertar em uma e errar em 9, né? Aí ele vai perder o dinheiro todo, média, né? Agora, por exemplo, ele pode comprar 5 bancos, 2 bancos ser ruim, né? Não apresentar um balanço bacana, muita inadimplência, o pessoal não pagar o banco, né?
e ele não tem um crescimento. E já os três bancos, ser bacana, Ah, legal, legal. entendeu? E sobre aquela questão de ações BDRS, né? O que seria isso? As BDRs, o que que é? São Deposit Secrets, que antigamente você pegava, você tinha que abrir uma conta numa corretora fora do país. E nem todo mundo tem a segurança. Na verdade, o brasileiro não tem a segurança nem de abrir numa corretora aqui, né? Certeza. Ele ainda tem medo, né? Só tem aquelas grandes famosas que tem Isso, aí tipo os uma XP, né? Que tem uma força. rico, né? Isso. E aí o que acontece? Aí você queria comprar uma ação da Disney. Você tinha que fazer o quê? Poxa, a Disney é uma empresa altamente conhecida, uma Apple, Sim, né? sim. Conhecida. Aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, né? Que lá a Apple e a Disney, elas operam pela Dow Jones, né? Ou pela Nasdaq, né? Uhum. Aí você abriu vinha aqui, passava o cadastro tudinho e ia pra lá. Aí você não sabe nem qual é a corretora lá direito, né? Não sabe onde fica, aí a corretora ia lá, autorizava e você começava a operar pela Nasdaq e comprava ações da Disney e da Apple, né? Isso era um risco, né? Sim. Aí, de um tempo para cá, a bolsa, a Bovespa, autorizou negociar as BDRs dentro da nossa bolsa, que são as ações americanas, Que são negociadas já agora aqui dentro da Bovespa. dentro da Bovespa, que é muito mais seguro, que você chega, você fala, eu quero comprar uma Disney. Pá, você vai comprar a Disney em ações BDR, elas são BDRs, né? Apple é uma BDR, né? Agora, só o estudo dela que você tem que estudar pela Bolsa Americana, né? Para ver a rentabilidade que Isso. ela tá De pagando. tantas as partes. Você quer comprar uma Alibaba, Aham. que é uma chinesa. É, concorrente da Da Alibaba, ela é... da Amazon, né? Mas a Alibaba é uma chinesa, a Amazon é americana, né? Elas são concorrentes, né? As Isso. duas. Entendi. Mercado Livre, que ela é uma argentina. Aí você compra ela em BDR também. Já vai Antigamente comprar você tinha que abrir e mas agora o acompanhamento dela, você vai acompanhar Na pelo bolsa, mercado. Pelo mercado, Mercado de onde delas. ela estiver, né? Exatamente, que é o mercado da onde elas são registradas. Entendi. Então, assim, hoje, digamos, eu tenho vários tipos de investimentos possíveis, né? Eu posso comprar ações, posso investir em fundos imobiliários, posso ter essas ações BDRs, né? Que são as ações de empresas estrangeiras. E trocando em miúdos, o que seria mais seguro para o empreendedor que nunca investiu, ele tem o dinheiro lá dele ainda guardado nas poupanças da vida ou aplicado em algum tipo de outra coisa que dá um rendimento muito baixo? Qual seria assim, digamos, vamos filtrar aqui, ó, 3 possibilidades mais seguras e que pode lhe dar um rendimento maior. Teria como a gente fazer isso? Ou isso é algo mais complexo? Na verdade, você vai fazer a seguinte coisa, né? Você vai pegar e vai como é que se diz a palavra? Montar uma carteira com um pouco de cada, né? Aham, diversificar, né? Exatamente. Aí você vai pegar e vai botar uma BDR. Por que a BDR? A BDR, eu acho ela interessante porque ela é uma empresa dolarizada. E a economia do país, ela se movimenta pelo dólar, né? É. Então é uma empresa que, por exemplo, sempre quando o dólar oscilar, você vai estar um pouco protegido, né? Eu acho interessante você sempre ter BDR, né? Aí você monta um pouco das nossas ações aqui. Já fundo imobiliários, eu acho que você precisa ter um pouco menos, porque ele é como se fosse assim, uma poupança um pouco forçada, eu acho, o fundo imobiliário, né? Porque o rendimento dele é um rendimento baixo e ele paga o dividendo, mas é um dinheiro muito alto aplicado. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. Então eu montaria uma carteira assim para o cliente. Ele teria um pouco de BDR, fundos imobiliários. Eu trabalho muito, mas eu não gosto muito de trabalhar com fundo imobiliário na minha carteira. Eu trabalho muito com ações, BDRs e gosto muito de mexer com petróleo. O petróleo nunca sai, nunca desvaloriza, né? Petróleo é muito bom e você tem muitas empresas de petróleo. Tipo, por exemplo, você citando a Petrobras, né? Você fala em petróleo, qual empresa que você pensa? É o Petrobras. Petrobras, né? Aqui é Petrobras. Mas aqui a gente tem várias empresas privadas de petróleo que dá um rendimento bacana e tem crescimento. E não é tão conhecido assim. E não é né? conhecida. Entendi. Outro investimento que eu vejo que não oscila tanto, e se oscila sempre para mais, é o ouro, né? O ouro é também, algo que pronto. Não se desvaloriza, né? Eu pegaria, ao invés de botar fundos imobiliários, eu botaria ouro. Acho melhor trabalhar. A diferença de pagamento de dividendos, né, assim, de uma rentabilidade que o empreendedor, né, ou o investidor consiga enxergar
mais rapidamente seria os fundos imobiliários ou esses outros Em investimentos? dividendos? Sim, Em dividendos, fundos imobiliários. eles pagam mais rapidamente. Não, porque o fundo imobiliário, ele é mensal. Ah, entendi. Entendeu? Dependente de você você faturar, você todo mês ele tem que pagar. Então é tipo assim, o fundo imobiliário é o quê? É como se você tivesse uma casa alugada. É desse jeito. Você vai pegar, investir 100 mil reais, aí você vai ver a porcentagem que aquele fundo vai dar. Porque automaticamente, quando você investe no fundo imobiliário, você estuda aquele fundo imobiliário. Aí ele vai falar assim, ó, eu tenho tantas casas alugadas, eu tenho tantos imóveis alugados e eu recebo tanto por mês de aluguel. Em cima desse aluguel, eu vou dividir tantas porcentagens para o meu investidor. Aí todo mês ele dá. Entendeu? É certo, ele tem que depositar todo mês na tua conta, o fundo imobiliário. Mas isso já é definido na hora que, digamos, eu quero fazer investimento em algum fundo imobiliário que administra shopping center, né? Um exemplo. Exatamente. Aí, no caso, dependendo do valor que eu investi, obrigatoriamente eles têm que me pagar. 30 dias você recebe os dividendos. Obrigatoriamente recebe. É como se você tivesse um aluguel certo. A Entendi. única diferença é porque quando você compra um fundo imobiliário, que é a cultura do economista que mexe com ações, que mexe com fundo imobiliário, ele compra o fundo imobiliário por 100 mil. Aí aquele fundo imobiliário vai, por exemplo, esse fundo imobiliário tem 10 lojas em shopping, né? Ele administra 10 galpões, né? Ele fala, eu tenho tantos prédios alugados para um banco, né? Aí ele vai falar aquilo. E daqui 30 dias você investiu 100 mil reais. Aí você vai ter a porcentagem que ele vai dizer que ele vai pagar para você. Ele vai oscilar nas porcentagens. Mas aí você faz uma pesquisa e vê mais ou menos o que ele está adquirindo. Por quê? Porque o fundo imobiliário, a ideia dele é o quê? É o investidor entrar como fosse uma casa alugada e todo mês ele receber um aluguel. Entendeu? Entendi. Aí a diferença, qual a diferença de você ter um fundo imobiliário e uma casa alugada? Porque a casa alugada, na hora que você tem uma pequena necessidade, você não consegue vender tão rápido. Um fundo imobiliário não. Você tem 100 mil de fundo imobiliário, você negocia no mercado financeiro e daqui 3 dias, né, que é 1 por 3. Geralmente é 1 por 3. O quê? 1 é a negociação, 2 é para ele conferir ações e 3 é para a bolsa, para a Bovespa ver se não teve fraude e te pagar. Entendeu? É desse jeito. Aí você tem o dinheiro. Já uma casa alugada, não. E outra coisa, você não tem a dor de cabeça com o inquilino. De administrar, de cuidar. Exatamente. Quem tem essa dor de cabeça é o fundo imobiliário. Mas aí eu posso tirar o meu investimento do fundo imobiliário a qualquer tempo? Não, você pode. Ela é uma ação negociada normal, Né? no mercado Então financeiro. eu posso vender, se eu quiser, sei lá, Pode. tem lá meus 100 mil reais investidos, esse valor aí. Aí amanhã eu não, quero tirar todinho, pode, não tem nenhum problema, cara. Não tem. Legal, interessante. E ele não oscila muito, o fundo imobiliário. Entendeu? A oscilação dele é muito pouca. A valorização não é grande e a oscilação é pouca. Então, assim, é um investimento que você tem um pequeno controle com ele, né? É diferente de uma ação de uma empresa. A ação ela tem uma Ela variação varia, a variação maior, muito, né? ela varia muito porque é uma empresa que está trabalhando, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Outra coisa, Thiago, que a gente vê muito no dia a dia, né? Ouve muito, eu tenho até alguns clientes que operam, né? Que são os day trades na vida, né? O que você acha sobre essa questão de day trade? O cara posta lá no Instagram e tá aí, comprei aqui uma Ferrari com operação no mercado e tal. Ó, o day trade é o seguinte, o meu ponto de vista é assim, alguns são muito marketing, né? Muito marketing. O cara chega, assim, fala que investiu day trade, tem day trade que bota aí na internet que investiu 100 reais e o cara ganhou 3 mil em 2 horas, né? Tem esses casos aí. Exatamente. Isso não existe no mercado. É. Isso não existe no mercado. Eu defendo essa tese total porque o quê? O mercado ele é feito de estudos. Não existe uma pessoa que compra algo no mercado que fala assim, em 2 horas eu ganhei. Não. Isso é mentira. Por isso que hoje, uma das coisas que às vezes o brasileiro tem muito medo é desse marketing mentiroso que o pessoal vende, né? O pessoal bota que vai comprar uma casa de 1 milhão de reais daqui 30 dias, né? É desse jeito. É muito sorte no caso do cara que opera com day trade, é mais sorte ou o que que é? Porque Eu creio que seja muita sorte. o Muita cara pega o sorte. dinheiro ali, investe e tal, compra, eu não sei como é que funciona o mecanismo, mas de qualquer maneira, o que a gente vê demais isso, né? É o que o pessoal vende muito, né? Você não vende, tipo, por exemplo, eu tenho um economista que ele é chamado Luiz Barça. Ele é um dos maiores economistas, assim, que eu posso citar hoje no Brasil, que realmente ele é o top dos economistas para mim.
Luiz né? Barsi. Luiz Barsi. É o top em estudo, em conhecimento, entendeu? Então, assim, é como ele também diz, que você fazer isso, comprar uma ação e ganhar em 10 dias, isso daí não são as pessoas que investem, são especuladores. Ah, Pessoas que especulam, entendeu? Então, assim, são poucas pessoas que você vê no hall dos economistas que você vê uma trajetória de uma pessoa de sucesso. Você vai atrás desses caras de marketing que chega a falar, eu ganhei tanto. Aí você não vê um acompanhamento, você não vê assim, um estudo, você não vê uma trajetória no mundo econômico, entendeu? É desse jeito. agora fica a pergunta, né? É legal a operação com day trade ou tem alguma coisa assim que é fora da Não, é legislação? legal. Você pode, normal, você vai, o day trade é o seguinte, você na plataforma, você tem a plataforma e a plataforma ela trabalha da sua forma, né? Uhum, Você entrou numa plataforma, você vai operar pelo home broker, que é onde os day trade opera, né? uhum, Aí o que que você vai fazer? Você vai operar pelo home broker, o home broker você vai botar, ó, eu quero comprar essa ação por 1,10 e quero vender por 1,20, uhum. né? Você pode fazer isso, normal. Comprar e vender, comprar e vender. Porque o quê? Quando você compra, você tá mexendo só com as ações. Então não tá mexendo com o dinheiro, você tá comprando no mercado, né? Uhum. Você pode fazer isso normal. Agora, muitas vezes ele pensa que ele tá ganhando dinheiro, mas que ele fala que, eu operei 20 mil, 25 mil reais, eu ganhei. Mas em cima daquilo ele tem que pagar um imposto. Até 20 mil ele não paga, mas passou de 25 mil ele tem que pagar. Isso do lucro. Isso. E às vezes o lucro dele não é tão alto, porque ele compra, aí ele compra uma ação por 1,10, a ação deu 1,12, ele fala, não, vende 2 centavos, né? Mas ele compra Mas, numa quantidade grande, né? Ah, tá. Então é muita especulação, porque assim, o mercado financeiro, ele oscila. Uhum, Existem as oscilações, entendi. mas não são oscilações assim para você pegar e falar assim, poxa, eu investi aqui 100 reais, o mercado oscilou 1000% num dia. Uhum. Não Não tem existe, como. não, o mercado não vai oscilar 1.000 reais uma ação no dia. Não tem como variar tanto, né? Só se Não realmente tem. acontecer um hecatombe aí e cair o mercado todo, né? Porque o quê? A ação ela trabalha o quê? Juro composto, né? Uhum. Juro composto é o quê? Aqueles juros que ele trava e vai só fazendo a composição, né? Aham. Então é o quê? Se ela oscilou 3% hoje, aí beleza, ela travou. Aí amanhã ela abre em alta, oscilou 1%, então ela oscilou 3 com mais 1, ela ganhou 4, né? Se no outro dia ela perdeu 2, juro composto, né? Ela vai ficar só com 2. Entendi. Então ela é assim, ela é travando, né? É juro composto. Entendi. Legal. E, Thiago, assim, para o nosso empreendedor, nosso público, né, que está vendo, ele está com aquele dinheirinho lá dele guardado, né? Qual seria o primeiro passo para ele fazer, começar a investir? Né? O que você aconselharia ele a fazer para ele tirar esse dinheiro dele lá da poupança e começar a investir? Robson, eu acho interessante ele fazer a seguinte coisa, ele investir no mercado, né? Uhum. Sim, sim. Né? Ele investir no mercado, ele investindo até para o pequeno investidor, ele comprando 100 reais, porque hoje você pode comprar 100 reais, tipo uma BDR. Uma BDR você não precisa comprar, tipo no nosso mercado a gente tem que comprar uma lote de 100. Uhum. 100, você só pode comprar 100 ações, você não compra menos que 100. Uma lote fechado, né? Mas você pode comprar ela com menos de 100, né? Uma ação, duas ações, né? De uma empresa. A BDR você pode comprar uma ação, né? Você pode comprar uma Não ação. precisa ser em lote. Não, precisa ser em lote não. Entendi. Tá E aí, no entendendo? caso, ele contrata aí a Santos e Silva para fazer esse acompanhamento dele, É, né? com certeza. Hoje a empresa de vocês, ela atua especificamente nesse segmento com todos os investimentos ou você tem um foco maior? Não, eu trabalho com todos os investimentos do mercado. Todos os investimentos. Todos. Então hoje o nosso público que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, eles procurando vocês, aí no caso vocês vão orientá-lo a como investir ou vocês vão gerenciar, montar uma carteira para ele? Fala um pouquinho da empresa Exatamente, de a gente vocês. vai montar, a gente vai chegar ao seguinte, ele vai falar, eu sou uma pessoa que eu quero uma carteira não de alto risco, Uhum. mas calma, aí eu vou montar uma carteira para ele daquele jeito. Aí ele vai falar assim, eu sou um cliente agressivo. Aí eu vou montar uma carteira agressiva, né? Ok. Vai depender do perfil do cliente. Quanto mais agressivo, mais arriscado é, né? Mais arriscado é. Isso é verdade. Isso daí eu não posso mentir para você. Quanto mais agressivo, mais arriscado é. Legal, legal. Que isso se chama alavancagem, né? Uhum. Bacana, bacana. Bom, esse tema é muito extenso, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Tem né? muita. E aí, a gente já está chegando no finalmente desse nosso episódio de hoje. Gostaria que você deixasse aí um recado para os nossos empreendedores, né? O que eles devem fazer. Uma sugestão, né, de como ele trabalhar com esse dinheiro que ele tem lá guardado, que suou tanto para poder ter esse dinheiro, né? Deixar uma sugestão para a gente
para que ele possa ver e dizer, não, realmente eu vou tentar agir por aqui, agir por ali. Robson, é o seguinte, o pequeno investidor, vamos dizer, uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Eu aconselho ele tirar 10%. Ele tira 10%, investe esses 10% no mercado. Que às vezes acontece com aquela pessoa que vende aquele sonho, né? Pega o salário todo e joga dentro, fala, não, eu vou jogar R$ 1.000 e vou ganhar 3.000 daqui um dia. Então eu aconselho pro pequeno investidor, ele investe 100, né? Que hoje o nosso mercado é um mercado muito amplo, que cresceu. Hoje nós temos mais de 4.000 empresas na Bolsa de Valores, empresas consolidadas, né? Então, assim, não é um mercado muito arriscado com empresas fraudulentas, né? Mas mesmo assim existem empresas fraudulentas, né? Tipo, por exemplo, vou citar aqui a empresa do Eike Batista. Aí foi... Exatamente. Quem investiu ali se ferrou, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi uma empresa que ela vendia uma imagem que não existia. Mas por isso que eu digo para você, toda empresa, ela tem que ter um estudo, na verdade. Você não vai comprar uma ação, você vai comprar um projeto, entendeu? Você vai chegar e falar, poxa, eu vou investir na empresa do Robson. Poxa, o Robson tem um projeto legal, eu vou comprar bons projetos. Eu não vou comprar ação, vou comprar bons projetos. Entendi. Entendeu? Legal. E hoje o mercado te possibilita isso. Por quê? Porque pro pequeno investidor que ele não tem dinheiro para abrir um comércio, ele pode comprar uma pequena empresa, um bom projeto por R$ 100. Ele vai tendo aquele hábito, né, de comprar aquela empresa com um bom projeto. E isso, eu sempre digo, sendo bem instruído por pessoas. Porque é o que acontece. Tem pessoas que compram e não são instruídas. Entendeu? Compra. Exatamente. Ele compra aquela empresa, aí ele fala assim, não, eu vou comprar de novo. Aí ele só vai comprando. Aí, ao invés do dinheiro dele render, ele comprou R$ 100 no ano, R$ 100 durante 12 meses. Ele fala, pô, pelo menos no mínimo eu quero ter... Que eu investi, né? 1.200. Aí ele só vai comprando. Aí como ele não teve um acompanhamento, não teve uma pessoa que falou, por que você tá comprando? Essa empresa aqui não é boa, essa empresa aqui, o estudo não foi legal, né? Aí ele vai chegar no final do ano, ele vai falar os 1.200 que ele investiu, R$ 100 por ano, ele vai ter R$ 300, se ele não tiver um acompanhamento. Que a ação deles valorizou tanto. Acontece isso mesmo, e muito acontece. É importante. Eu acredito que, assim, a assessoria de investimentos, É né, muito a administração importante. de investimentos, ela é muito importante. Muito. Tal qual um bom acompanhamento de um bom contador. Né, de um Com profissional certeza. competente, que vai deixar a sua empresa ali redondinha, sem surpresas, né? Porque tem muito aventureiro do mercado em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tanto tem na contabilidade, quanto tem nos investimentos. Eu acredito que nos investimentos hoje está muito na moda que se você conversar com 10 pessoas, 8 vão estar ligados no que é investimento. Exatamente. Né? Mesmo que seja só superficial, mas vai ter algum Superficial. conhecimento, porque viu na internet, viu alguma coisa do tipo. E se não tiver um acompanhamento de um profissional competente como você, o risco de dar errado é muito maior. Muito Né? maior. Estou conversando com um colega que ele também é economista e ele disse, olha, não existe investimento 100% seguro. Não existe fato, isso. não Isso é tem. fato. Mas você tem que diminuir esses riscos do seu investimento. Foi o que eu te disse. Quando você compra 5 ações. Aí você, pô, eu pesquisei 1, 2, 3, 4. Se eu comprei 5 ações, eu comprei 5 ruins, como é que você vai ganhar dinheiro? E sem contar que o cliente, a maioria deles, né, é com medo mesmo de perder o dinheiro, né? Ele vende logo. Ele vende logo. E outra coisa que eu vejo muito, eu tenho alguns clientes que estão me questionando sobre investimento, perguntando. Então, um dos motivos da gente estar aqui batendo esse papo, né, que muitos clientes trouxeram essa demanda. E aí eu vejo que eles, mas eu vou tirar o meu dinheiro do banco, que está lá guardado, e vou investir se eu perder. E assim, isso é o que a gente precisa desmistificar para os nossos clientes, né, os empreendedores. Que o mesmo risco que você vai estar com o dinheiro lá guardado no banco, é o que você vai correr investindo com assessoria de investimentos, né, competente e profissional. E a vantagem que eu vejo é que com o seu dinheiro estando lá no banco, o banco vai lhe pagar aquele valorzinho menor. Falou, é porque o banco ele vai te vender o produto que é interessante para ele, não é interessante para a pessoa que está deixando o dinheiro, é interessante para ele. Ele vai pegar, vai te oferecer tu tá com R$ 2.000 aqui, ele vai falar, não, compre uma previdência. Né? A longo prazo, né? O dinheiro vai ficar guardado lá, ele faz o que quiser com o dinheiro. Exatamente. Ele vai vender o que é bom para ele, né? Não o que é bom, mas exatamente, você estava explicando tudo aí. O investimento, ele é bom quando você tem um bom acompanhamento. Se você não tem um bom acompanhamento, ele não se torna bom. Tá entendendo? Você vai investir o dinheiro com pessoas que não entendem e realmente você vai ter prejuízo.
Por isso que é bom você sempre, quando for fazer um investimento, você conversar com uma pessoa que entenda. Entendeu? Por exemplo, eu tenho colegas meus, né? Que eles. Colegas meus que não são economistas, né? Que gostam de investir, né? Uhum. Pronto, vários chegam, falam, investi tanto. Ah, mas eu nunca consegui ter rendimento com nada, nunca consegui ganhar nada. Por quê? Porque não tem um bom acompanhamento, não tem um estudo. Então, assim, você tem que ter um estudo. Como você estava dizendo, o investimento, a pessoa tem que ter um acompanhamento da contabilidade, porque muita gente pensa, poxa, eu comprei tantas ações, deixa lá. A pessoa não sabe que ali você tem que pagar um imposto em cima daquilo. A pessoa não sabe que você tem que declarar que você tem aquelas ações. Entendeu? Ah, eu tenho 20 mil ações. Você tem que declarar que você tem aquelas ações. Verdade. Que é um patrimônio. Ela é um depois- patrimônio que ele é escondido, né? É. Mas é um patrimônio que ele passa pelo Banco Central. Então, E aí depois o leão automaticamente. chega e nhaque, pega esse dinheiro, o cara Exatamente, não ele é sabe, desse jeito. não sabe o que é que iria fazer, né? Thiago, eu quero te agradecer aqui pela presença aqui no nosso podcast, agradecer demais. Foi muito esclarecedor, acredito que o nosso público tirou algumas dúvidas que tinha. E o nosso canal está aberto, pessoal, para qualquer dúvida, coloquem lá no canal, coloquem na rede social da gente, a Constantino Contabilidade. O Thiago também vai deixar aqui os contatos dele. E, na medida do possível, a gente vai esclarecendo, tirando essas dúvidas. Agradecer a todos aqui que nos acompanharam também, agradecer a EDS por mais essa parceria. E nos vemos nos próximos episódios aqui do Conta aí, Contador.